vocês? O vídeo de hoje traz um tema que eu mencionei esses dias lá no meu Snapchat. Então se você não me segue, vou deixar aqui embaixo pra você anotar e tal, me seguir lá também. Que é um assunto que eu recebo muitas perguntas, muitos e-mails, muita gente me pede pra fazer um vídeo sobre isso. Eu não fiz antes porque eu não achei que eu fosse uma pessoa super indicada pra falar sobre isso, mas hoje em dia Deus tem me ensinado muito a respeito, então eu venho falar aqui com vocês um pouquinho sobre intimidade com Deus. Como que eu faço para ter mais intimidade com Deus? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo, até pelos textos que eu escrevo lá no blog, enfim. Eu sou uma pessoa que não é muito fácil de abrir o coração para que novas pessoas entrem. Eu já sofri muitos problemas nessa coisa de entregar tudo que eu sou para alguém, e não para questão de relacionamento, por exemplo, entre namorados, mas mais em questão de amigos mesmo. Eu sempre fui uma pessoa um pouco complicada nesse sentido, e eu percebi que eu trazia um pouco disso para meu relacionamento com Deus. Eu não era o tipo de menina que tava sempre conversando com as amigas, que tava sempre puxando papo, mas que esperava que elas me amassem de uma forma assim extraordinária, estratosférica, mas eu não restritava relacionamento com essas pessoas, e eu trouxe um pouco disso pro meu relacionamento com Deus. E eu lembro que na época assim foi bem complicado, porque eu queria muito ouvir Deus e reconhecer a voz de Deus e saber o que Ele tinha pra mim e reconhecer o tom da voz dele, e eu não estabeleci um relacionamento com Ele. Não é uma coisa que a gente possa dizer que tem uma fórmula para que seja feita, nem que, sei lá, que se eu disser pra você que se você fizer isso e isso e isso, você vai ser uma pessoa íntima de Deus, isso é muito relativo. E se tem uma coisa que eu aprendi é que não adianta você perguntar pra mim o que você tem que fazer pra ser mais íntimo de Deus, sabe? Chega logo pra fonte, pergunta pra Jesus, o que eu preciso fazer pra ser mais íntimo de ti? O que eu preciso fazer para que a gente converse, para que eu ouça a tua voz e para que eu sinta a liberdade de contar as coisas que estão no meu coração? Pergunta para Jesus. Eu tinha uma coisa que eu não fazia, era tirar um tempo diário com Deus, com a palavra. Eu não parava pra estudar. Eu era uma pessoa assim, ó, que tipo, eu queria muito ser íntima de Deus, e eu vivia vendo pregação na internet, assim, ó. Eu sou, acho que, uma das pessoas que mais viu pregação em tão pouco tempo. Eu era uma pessoa que buscava, porque o Luciano Subirá falou isso, porque o pastor não sei o que falou isso, porque a missionária não sei o que falou aquilo. Eu sabia tudo que as pessoas tinham falado, mas eu mesma não buscava. E tem uma coisa que um amigo meu disse e que eu carrego comigo muito forte, é que, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma amiga que você quer muito conhecer, e aí eu começo a contar coisas que ela faz pra você, te contar como é que ela o que ela conversa, sobre o que ela gosta, eu falar pra você, e aí eu te faço a pergunta que me fizeram uma vez: você vai ser íntima dela porque eu te falei dela, porque eu te contei como eu conheço ela? Essa intimidade só vai acontecer a partir do momento que você conversar com ela e que vocês dois trocarem experiências, trocarem palavras. É a mesma coisa que conhecer Deus só de ouvir falar. Conhecer Deus só pelo que as outras pessoas dizem, e não porque você o busca, porque você o conhece. É muito relativo eu chegar e dizer pra você 3 passos pra você ter mais intimidade com Deus. Existem coisas que eu recomendo pra todas as pessoas, que eu acho que elas são essenciais, mas eu acho que você tem que ir além disso, você tem que buscar coisas a mais, coisas a quem. Uma delas, por exemplo, é a santidade. Nós cristãos, nós temos o pleno conhecimento de que Deus e o pecado não são coisas que andam juntos. Então, se você não sente a presença de Deus, se você não ouve Deus, se você tem vontade de sentir Jesus, mas você não busca a santidade, e a santidade já diz o nome, o significado é separar-se para Deus. É quando você deixa de pecar porque você quer Deus. Quando você deixa de ceder as obras da sua carne porque você quer mais dele. E eu acho que isso é essencial, porque Deus não anda no meio da sujeira. É como um quarto muito bagunçado. É muito difícil de você pisar nas coisas, porque tá tudo atolado de coisa ruim, e você precisa ter liberdade. Você precisa limpar esse quarto, você precisa
organizar as coisas, colocar tudo no seu devido lugar. E com Deus é do mesmo jeito. Ele não vai andar junto com o pecado, então você não vai sentir, dificilmente você vai sentir a presença de Deus pecando. Outras coisas também que todo mundo diz e que são essenciais, não adianta a gente dizer que não são, é você orar. Como é que você vai ser íntimo de Deus se você não fala com Ele? Como é que você vai ser íntimo de mim se você não fala comigo? Como é que você vai ser íntimo de uma amiga minha se você não fala com sua amiga minha? Isso é meio óbvio. As pessoas, elas... mas eu tenho preguiça de orar. Quando eu começo a orar... Então, pergunta pra você mesmo se você realmente quer ter essa intimidade com Deus, se você realmente quer mais dele pra você. Eu acho que a gente tem que parar e olhar com os olhos verdadeiros pro nosso coração e fazer uma análise completa, sabe? Se você tem preguiça de orar, você realmente quer a presença de Deus? Ou você quer ficar só recebendo coisa dos outros e tá bom? Sabe? Isso é um nível muito raso, é um nível de mergulho é um nível da presença de Deus que fica no seu calcanhar e se você não quer mais, então, sabe? Por que você não se esforça? Outra coisa que você também precisa fazer é que eu descobri, obviamente, na burrice, porque já devia ter feito isso desde sempre, é ter negócio da comunhão com a palavra. Você precisa tirar um tempo do seu dia, tirar um tempinho, sabe, pra estudar a palavra. Eu sei que é muito difícil, numa correria, você tirar um tempo com Deus, você ter um tempo separado e ler a Bíblia e ter comunhão com Deus, ter comunhão com Jesus. Eu já passei por isso, em que eu trabalhava o dia inteiro e depois chegava à noite e estudava e eu não tinha tempo. Mas assim, você encontra uma maneira de colocar um pouquinho de Deus no seu dia a dia. Eu tentava encontrar, por exemplo, na hora do almoço, ler um devocional, ler um pouquinho da palavra, dar uma estudadinha. Mas eu não posso ficar sem alimentar o meu espírito. Eu não posso ficar sem alimentar com a comida, com o pão da vida. Eu não posso deixar de alimentar ele para alimentar minha carne, porque se eu alimentar mais a minha carne do que o meu espírito, é óbvio que a minha carne vai ganhar, porque ela vai estar mais o quê? Mais alimentadinha. Mas se você se prepara, se você lê, se você conhece Deus, porque a essência do caráter de Deus está na Bíblia. Então se você conhece Deus através da palavra, mano, coisas incríveis podem acontecer aí, entendeu? Jejum. Eu não era uma pessoa que entendia muito bem o propósito do jejum, pra que o jejum servia, no que deixar de comer ia me ajudar a fazer alguma coisa, ou deixar de, sei lá, mexer no celular, ou deixar de navegar na internet, ou deixar de comer chocolate, ou deixar disso, ou deixar daquilo. Eu não entendia muito bem o propósito do jejum e ele é uma coisa muito grande. Eu acho que ele não tem nada a ver com uma barganha com Deus. Não é fácil, muitas vezes é bem sofrido, eu confesso, mas só de ouvir Deus e de perceber o quanto Ele te lapida nesse período, o quanto Ele se preocupa com você e em ter comunhão com você, já é recompensador. Eu acho que muitas vezes a gente se esquece que Deus também quer ter comunhão com a gente. Não é só a gente que quer buscá-lo. Tanto que a própria Bíblia diz que quando você dá um passo em direção a Deus, Ele dá outro passo no negócio da sua direção, entendeu? Mas tem muitas outras formas. É complicado porque isso você mesma que desenvolve. Eu olho muito pra Jesus e eu choro, eu me emociono lendo a palavra dele, porque ele é um amigo meu, sabe? E aí ele vem e me conta das coisas que estão no coração dele e dos sonhos que ele tem pra mim. E me mostra quem eu sou através da palavra dele. Eu acho que essa é a essência. Muitas vezes eu me tranco no meu quarto, eu só peço pra que ele venha. E eu sinto, eu percebo, eu sei que ele tá ali. Às vezes eu toco com ele, a gente toca uma música, a gente conversa sobre alguma coisa do meu dia a dia, a gente aprende sobre alguma coisa que ele quer me ensinar. Na verdade eu aprendo porque... A gente senta, a gente conversa e quando eu tô triste eu só deito no colo dele e choro. Quando eu tô feliz a gente dança e rodopia pelo quarto inteiro e é muito lindo, é lindo. E é uma coisa que é você quem desenvolve. Você não vai ter a mesma intimidade que eu tenho com Deus. Eu não vou ter a mesma intimidade que você tem com Deus. Tem gente que enxerga Jesus como, sei lá, um mozão, um namorado. E eu não vejo problema nisso. Se é o tipo de intimidade que a pessoa tem com Jesus, beleza, tá ótimo. Ele não é o nosso noivo, nós não somos a sua igreja. Por que a gente não pode falar pra ele, Jesus, casa comigo?
Tem um ministério que fala muito bem sobre isso, que chama One Ministry. E eles têm músicas incríveis e devocionais incríveis e palavras incríveis. Eu acho que a gente tem que começar a parar de pedir para os outros o que a gente tem que fazer para conhecer Jesus e a gente pedir para Jesus como a gente tem que fazer para conhecer Ele. O que a gente tem que fazer para ter comunhão com Ele. Sua intimidade vai estar no que você ouve, sua intimidade vai estar no jeito que você fala com Ele, a sua intimidade vai estar nisso, entende? E muitas coisas que estão além. E não adianta eu dizer para você que se você fizer isso, isso e isso, você vai ter comunhão com Deus. É uma coisa que você vai ter que buscar e eu tenho certeza de que você vai encontrar. Porque Jesus é um cara que não se esconde, Ele quer ser encontrado por você. E a partir do momento que você anda na direção dele, Ele anda na sua direção. Então, para de reclamar que você não sente a presença de Deus, busca a presença de Deus. Você só tem que se trancar no seu quarto, sentar na sua cama e falar que, ó, eu não saio daqui enquanto você não vier. E aí Ele vai te ensinar a maneira que você tem que proceder, como você tem que conversar com Ele, porque Ele te criou para que você seja sincero com Ele. Ele sonhou com o seu jeito, Ele sonhou com a tua história, Ele sonhou com os teus sonhos e Ele quer que você seja sincero com Ele. Deus quer que você seja sincero, que você exponha aquilo que você é e aquilo que você tem nos pés dEle para que Ele faça coisas muito maiores com isso, ok? Eu espero que não tenha ficado gigante esse vídeo, talvez ele tenha ficado um pouco, me perdoem por isso. Se vocês quiserem mais coisas assim, deem o seu joinha, me encontrem nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Um beijo e até mais!